A ONU e toda a esquerda globalista avança a passos largos pela legalização do assassinato de crianças em diversos países do mundo. Tudo isso disfarçado de direitos reprodutivos, porque como sempre, a esquerda cria uma narrativa, uma fantasia bonita para vender verdadeiras atrocidades e impor um absurdo à população, mesmo que esta seja contrária às barbaridades que assim eles querem. Países como França, Argentina, Chile e Colômbia têm legalizado o aborto. Na Inglaterra, por sua vez, o aborto é permitido até 24 semanas, ou seja, 6 meses de gestação. Praticamente um bebê formado, com condições de sobreviver ao parto, inclusive numa fase, num estágio, que já começa a exercitar, a treinar a deglutinação, já tem a formação facial realizada, tem membros, inclusive pernas proporcionais ao tamanho de um corpo. O bebê nessa fase de gestação, se venha a nascer prematuro, ele tem altas chances de sobreviver. A medicina já consegue manter a vida desse bebê. Mas a esquerda insiste no direito das mães assassinarem essa criança. Particularmente, eu acho isso uma baita crueldade, especialmente quando a gente considera o método de assassinato do bebê, que é justamente a injeção de química na criança, um método similar ao utilizado para a eutanásia de cachorros, porém sem o sedativo, ou seja, o bebê sofre dentro do ventre materno. É uma verdadeira atrocidade praticada contra a criança, porque ela não pode ser sedada, então ela é assassinada da maneira mais brutal e cruel. Só para você ter uma ideia, caso a Hillary Clinton tivesse ganho as eleições americanas em 2016, hoje os Estados Unidos estariam financiando o aborto, o assassinato de crianças dentro do próprio país. Na França, a situação ainda é pior. As mulheres consideram um direito matar o bebê dentro do útero das suas mães desde 1975, sobre a falsa narrativa de defesa dos direitos feministas. Direitos femininos é um slogan muito bonito, mas que na verdade esconde a sanha, a vontade de cometer infanticídio. É na verdade uma narrativa, um malabarismo criado pelos franceses para você cometer o assassinato sem responder criminalmente. Uma verdadeira crueldade. E aí eu fico pensando, que tipo de ser humano faz isso? Que tipo de pessoa mata os próprios filhos? Só consigo pensar no Alexandre Nardoni. Só que querem transformar todas as mulheres, toda a população, em Alexandres Nardones. É isso que você quer para sua família? É isso que você quer para os seus filhos, para os seus netos? É isso que essa gente quer para o país? Porque na minha concepção, quem é capaz de matar um bebê indefeso é capaz de qualquer atrocidade. Uma outra manipulação linguística que mostra o quão ardilosa é essa gente é o meu corpo, minhas regras. Que tipo de ser humano tem 4 braços, 4 pernas, 2 cabeças, 4 olhos, 2 narizes? Se fosse meu corpo, minhas regras, o parto ia ser considerado então uma amputação? Para mim isso é assassinato e pronto. Ou o corpo e as regras do bebê não servem para nada? Não existe direito ao nascituro? Aquela vida que foi formada, aquela formação biológica, aquele DNA que nunca mais vai se repetir na história da humanidade. Aquilo não vale nada? O direito da criança não existe no país? A gente vai assassinar e pronto? Hoje no Brasil existe uma narrativa apelativa sendo construída pelo direito de assassinar bebês. É isso que está acontecendo agora. A população brasileira é majoritariamente cristã e, por sua vez, a ampla maioria é contrária ao aborto. Mas isso não é suficiente para impedir os arroubos autoritários da esquerda para garantir o seu direito de matar. O governo, por sua vez, para legitimar essa causa, manipula dados e afirma que 800 mil mulheres praticaram aborto nos últimos anos. Dessas 800 mil, segundo o governo, 200 mil recorrem ao SUS para tratar as sequelas do aborto. Só que eles se esquecem que isso sequer é verificado. Essas mulheres vão até os postos de atendimento para realizar a curetagem, ou seja, um aborto espontâneo, algum problema gestacional, entra na mesma conta. Não dá para afirmar que existem 800 mil mulheres praticando o aborto todos os anos. Eu pergunto a você, quantas mulheres você conhece que praticaram o aborto? E por sua vez, quantas pessoas você já ouviu falar que tiveram ou sofreram algum caso de aborto espontâneo? Na prática, os números são utilizados pela esquerda de forma completamente irresponsável, da mesma maneira que o Lula sai mentindo e falando números a esmo, sem qualquer validação científica. Na prática, o que eles buscam é transformar as crianças, os bebês, em pedaços de lixo completamente descartáveis. Para você ter uma ideia, o aborto ele é uma prática eugenista idealizada em 1916 por Margaret Sanger. Ela que foi militante e palestrante da Ku Klux Klan, e abriu em um bairro negro e pobre a primeira clínica de aborto dos Estados Unidos. Essa clínica, já quase centenária, é chamada de Planned Parenthood. E a mesma Margaret defendia a eugenia como forma de melhorar a raça humana. Te lembra alguém?
Ela defendia a eugenia para matar no ventre materno pessoas deficientes, negras e pobres, somente em bairros negros e pobres. Ela foi contemporânea de Adolf Hitler, então naturalmente ele deve ter sentido muito orgulho dessa mulher. Só para você ter uma ideia, na Europa, o número de nascituros com síndrome de Down tem caído drasticamente. Tratamento? Nananina não. Aborto. O aborto na Europa é permitido para crianças não perfeitas, ou seja, os pais, ao saberem que a criança possui alguma deficiência, eles simplesmente optam por assassinar o bebê no ventre materno. Não querem ter a experiência de cuidar de uma criança especial. Esses bebês perdem a vida. Mas, por outro lado, é importante destacar que o aborto causa severos problemas emocionais. Depressão grave, uso de álcool, uso de drogas, sentimentos de culpa e até pensamentos suicidas fazem parte do universo das mulheres que assassinaram o próprio filho. Por sua vez, a esquerda, além de assassinar o bebê, quer defender os estupradores domésticos. É isso que está acontecendo na prática. Meninas e mulheres poderão ser obrigadas a abortar para esconder abusos e estupros perpetrados por familiares ou figuras de autoridade. Pare e pensa no quão nocivo isso. Uma pesquisa realizada pelo Dr. David Hirdon em 2002 mostrou que um grupo de mulheres insatisfeitas com o aborto, 39% das mulheres relataram que sofreram uma pressão muito forte para abortar. 73% disseram ter sofrido algum tipo de pressão de outras pessoas para recorrer ao aborto. Quando essas mesmas mulheres são questionadas se optariam por ter o bebê caso tivessem apoio emocional, 76% responderam que sim. Ou seja, a grande maioria das mulheres foi obrigada a matar seus filhos. E para e pensa, uma mulher que eventualmente tem uma crise com o pai da criança e esse começa a forçar, um pai assustado, um homem sem culhões que resolve forçar o assassinato do filho dentro do ventre da mulher, um pai que estupra a própria filha e depois força o aborto. Tudo isso faz parte do universo que a esquerda defende. Essa é uma faceta que toda a esquerda e a imprensa, inclusive, faz questão de esconder, para não mostrar o lado do abalo psicológico causado nas mulheres e como as mulheres se arrependem na prática. A maioria das mulheres se sente compelida e até forçada de forma violenta a realizar o aborto. Em fevereiro deste ano, o governo Lula tentou legalizar o aborto para crianças até 9 meses, onde a mãe simplesmente afirmasse que teria sido estuprada. E aí eu fico pensando, a mulher não procurou a autoridade policial na ocasião do estupro, nos 9 meses de gestação, mas às vésperas do parto ela resolve dizer que foi vítima de estupro simplesmente para assassinar a criança? Isso é no mínimo duvidoso, mas o Lula queria criar ali uma manobra jurídica para permitir o assassinato. O Conselho Federal de Medicina, o CFM, se pronunciou. O CFM disse que o ato transformaria o infanticídio em ato médico. Nada mais legítimo. O CFM adotou uma nova resolução, agora no mês de abril, em que proíbe a realização do método para interromper a gravidez após 22 semanas de gestação. O método usado para matar os fetos é cruel. É chamado de assistolia fetal e consiste na aplicação de uma injeção com cloreto de sódio. O cloreto é aplicado direto no coração. Ele interrompe a atividade cardíaca do feto para então ser retirado do útero. É um procedimento extremamente doloroso onde não é possível administrar anestesia. O procedimento, para você ter uma ideia, é vedado para presos de alta periculosidade. Os presos que estão no corredor da morte americano por assassinatos, pelos crimes mais bárbaros, têm uma morte mais humana do que os bebês dentro do ventre das suas próprias mães. Por sua vez, o PSOL não pode ficar longe da causa, e a deputada federal Érica Hilton, que infelizmente foi vereadora comigo aqui na Câmara de São Paulo, quer derrubar a resolução. A militante psolenta abortista atacou o CFM, diz que o assassinato de bebês com modo de tortura é um direito. Ela quer matar inocentes com requintes de crueldade. Para ela, somente a vida dos estupradores é o que importa. E ela admite formalmente que o procedimento é para matar bebês com mais de 5 meses de gestação. Ela defende o assassinato de bebês, um método altamente cruel em fase gestacional. E aí, para você ter uma ideia, o Brasil não é para amadores. O Brasil é um verdadeiro circo. E a justiça brasileira deu o prazo de 72 horas para que o Conselho de Medicina se manifeste sobre a resolução que ele emitiu sobre abortos. A justiça gaúcha está querendo interferir e decidir em questões de medicina, questões inerentes ao Conselho Federal. Com um detalhe, morrer de forma totalmente cruel. O que a justiça gaúcha quer, e a Érica Hilton também, é simplesmente condenar um inocente à morte da maneira mais bárbara possível.
O que me causa revolta, além da hipocrisia da esquerda que fala tanto em defesa da vida e da mulher, é a forma como isso é violento e cruel, é a desumanização do ser humano, a tentativa de igualar a mulher ao homem, mas o homem não é gestante, o homem não pode gerar um filho. E defendem a gestação de transexuais. Assim, é uma grande de uma hipocrisia. Tudo isso é feito para causar uma dissonância nos jovens, mudar a opinião dele, criar uma distopia cognitiva nas crianças, doutrinar nas escolas, lá dentro da sala de aula são ensinados que o aborto é legal, só que se comem carne são desprezíveis, a vida do ser humano tem a menos valor do que a de um animal, e pregam o tempo todo contra a construção familiar. É isso que a esquerda faz hoje em dia. Porque para e pensa, eles são a favor de assassinar um feto, mas você não pode comer um churrasquinho no fim de semana. Essa é a esquerda do Brasil. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.